Ou seja, quando você pede, Deus não faz assim, ó, tó. Quando você pede, Deus faz assim, ó. Então, Deus não vai te dar sem ao menos te capacitar e te sustentar com a poderosa mão. Aleluia! Tem sustento de Deus chegando para a tua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias capítulo 33, queridos, eu quero ler com vocês três versículos para nossa reflexão. Enquanto vocês identificam o texto, quero de maneira reiterada aqui expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de retornar novamente a esta casa e novamente, obrigado, viu? Novamente na qualidade de orador, a fim de comunicar aos irmãos algum dom da parte de Jesus Cristo, a sua bendita palavra. Minha palavra de gratidão pela vida do meu amigo, pastor Jonas, pastor Gisele, Tainá. Deus abençoe pelo carinho, Deus abençoe pelo convite, pela paciência, né, de esperar todo esse tempo, né, mas breve a gente vai ter boas notícias aí, viu? E a minha agenda, porque eu cruzo ela, né, com o trabalho e o ministério, então por isso que tem essa dificuldade. Mas aprove a Deus preparar este dia e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dicas de passagem aqui, irmãos, a comunhão que tem nesse lugar é singular, viu, irmãos? Eu senti muito a presença de Deus, não só com os testemunhos, mas também no louvor. É aquele tipo de lugar que você fica arrepiado, do pé até a cabeça. Ou, se eu tivesse cabelo, do pé até... Mas enfim, irmãos, traga a saudação do meu pastor. Ele pede para saudar a todos, né? Começando com quem manda, pastora Gisele, Deus abençoe, né? E por pastor, né, que está ali, tá bom? Mas enfim, irmãos, traga a saudação do meu ministério. Eu sou do Belém, para quem não me conhece. Mas eu tenho um coração muito entregue assim para uma, não sei qual que é o nome que a gente diz, uma miscigenação ministerial. Então, eu prego na parede preta, parede rosa, parede lilás, parede cor de broba, igual diz o meu pai. Mas, enfim, irmãos, estamos felizes e eu tenho certeza que Deus falará conosco. Quem quer ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Eu sei que o texto ele é conhecido dos irmãos, mas independente do texto ser conhecido, queria pensar com vocês um pouco sobre esse texto aqui e refletir com vocês. Vamos lá. Capítulo 33, irmãos, do livro do profeta Jeremias, está escrito assim. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é o Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Podeis vos assentar, irmãos? Graças. Meus amados e queridos irmãos, o texto que a gente leu nesta manhã, eu tenho absoluta certeza, pensamento meu, de que todos os que estão inteirados, né, no âmbito do conhecimento bíblico a respeito das Escrituras, os que estão inteirados com relação ao conhecimento bíblico, já leram este texto
já pregaram sobre este texto, tem sido até a sua leitura motivacional. Independente da familiaridade textual, eu queria pensar com vocês algumas coisas que saltou meu coração, então fiz questão até de tomar nota aqui, para a gente entender qual que é a dinâmica, né, do capítulo de número 33. Pois bem, o capítulo 33 de Jeremias é um dos capítulos mais, digamos assim, consoladores. A gente usa essa expressão porque de fato é. Deus ali de pronto está respondendo tanto de maneira urgente quanto de maneira emergente. De maneira urgente, independente de onde veio, e de maneira emergente, especificamente de onde você está. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 33, nós temos esse entendimento como um capítulo que traz consolo para as nossas almas. Este capítulo ele foi escrito em um dos momentos mais problemáticos de Judá. Perceba, isso até é um contraste. Um capítulo que fala sobre o consolo de Deus, essa ideia urgente e emergente. É um capítulo que, neste contraste, apresenta-nos contexto em que a situação de Judá não era uma das mais favoráveis. E aí nós temos aqui tanto Judá quanto Jerusalém. Eles estavam cercados pelos exércitos babilônicos e a destruição da cidade era, para quem está familiarizado com a historicidade, a destruição da cidade era iminente. Haja visto que o reino do norte já havia sucumbido diante da Assíria. E agora o contexto é Deus também agir de maneira corretiva. E aí aqui o peso é maior, porque Deus está agindo de maneira corretiva e punitiva. Glória a Deus. Deus corrige e escute isso. A correção de Deus aqui é para preservar. E, por conseguinte, filha, quando Deus está corrigindo para preservar, Deus está punindo para castigar. E não é um castigo que está correlacionado com a ideia de amor. É um castigo que tem a ideia de punição mesmo. Então, o reino do sul, que é Judá, capital Jerusalém, está prestes a sucumbir diante de Babilônia. A cidade está sitiada. A essa altura, já houveram algumas deportações, e os senhores que estão familiarizados sabem que houveram 3 deportações. O que é uma deportação? Deportação é levar cativo um grupo específico de pessoas, após um sítio. O que é um sítio? Não é esse que você vai no fim do ano com a igreja? Glória a Deus. Um sítio de sitiar mesmo, de circundar mesmo. Então, depois do primeiro sítio, levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O segundo sítio leva Ezequiel e 10 mil homens aptos para a guerra, já com esse intuito de enfraquecimento. Já no terceiro sítio, é a devastidão aqui. E aqui, irmãos, o contexto é assustador, porque temos o sítio, temos as deportações e, consequentemente, temos o enfraquecimento da nação. A nação está se enfraquecendo sob 2 aspectos. O primeiro, já está aparentemente sendo visto aqui, e eu estou dizendo aos senhores, que é o enfraquecimento estrutural, o enfraquecimento político. Aquilo que está sendo visto. Mas o enfraquecimento espiritual já estava sendo sentido. Pegou? O enfraquecimento sendo visto e o enfraquecimento sendo sentido. O enfraquecimento sendo sentido, o próprio Deus estava medindo o nível de espiritualidade do povo. E assim acontecera. E aqui o contexto histórico traz essa percepção. De maneira resumida, o reino do norte
o reino do norte havia sido destruído pela Síria, Judá estava em decadência espiritual, e aqui, irmãos, quem está comigo, diga amém. Fique em paz que vai dar tudo certo. E aqui, irmão, isso aqui mexe comigo, porque nesta linha cronológica, reino do norte já destruído, reino do sul em derrocada, em decadência. Deus colocou aqui, na linha temporal, a ideia de um tempo. E a historicidade vai nos trazer que o tempo aqui, filho, é de 100 anos. Então o tempo da queda do norte para a queda do sul, meu senhor, foram 100 anos. Então, isso é tempo. São quase 2 gerações. Glória a Deus. Então Deus, Ele sempre nos dará tempo. Escute, alguém precisa ouvir esta palavra aqui nesta manhã. Deus, Ele é Senhor do tempo. E o tempo de Deus, dependendo do nosso estado, pode ser benéfico ou pode não ser benéfico. Para aquele que espera em Deus, glória a Jesus, o tempo é benéfico. Mas aquele que não espera em Deus, o tempo é um martírio. Deus, nesta noite, nesta manhã, está restaurando a nossa paciência quanto ao tempo. Por quê, pastor Emaias? Glória a Deus. Porque vale a pena esperar no tempo de Deus. O tempo de Deus, Emaias, é um lugar. E Deus, Ele está preservando algumas pessoas aqui nesta manhã quanto a um lugar. O lugar onde você está te causando incômodo, mas você voltará para este lugar, e neste lugar haverá o tempo de Deus te esperando para te guardar. Aleluia, glória a Deus. Então Deus coloca o tempo para demonstrativo de misericórdia. Eu não vejo outro propósito quanto a isso. O tempo é misericórdia. Ah, mas está tão difícil. Beleza, diga beleza. Então tem que esperar, irmão, não adianta. Falar igual mãe fala, né? Você nasceu de 5 meses? Glória a Deus. É ou não é? Você riu porque mãe falou para tu também, né? Então irmão. Então, você está querendo antecipar as coisas. Glória a Deus. Não antecipe aquilo que Deus ainda não preparou. A preparação não está sendo vista, mas pela fé está sendo sentida. E eu creio que Deus tem preparado algo para aquele que nele espera. Glória a Deus. Então esperei com paciência aonde? Então esse é o melhor lugar. Isso aqui é meio doido. Independente de onde você esteja, o melhor lugar é em Deus. Pegou isso aí? Independente de você esteja, o melhor lugar é em Deus. E a Bíblia fala um negócio aqui que é para pirar o cabeção, lá em Isaías 55. Grave isso aí para você ficar olhando toda hora. 55, diz assim, ó: os que esperam... Não, você tem que falar para fora, seja crente essa manhã. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Não, só o pastor que entendeu. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Brincadeira, sei que você entendeu. Mas o texto diz que quem espera no Senhor, meu irmão, renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Olha isso aqui, ó. Ô pastora, a ideia do Isaías 40:31, em falar sobre os que esperam no Senhor... Já colocaram até aí, né? Não colocaram não. Isaías 40:31 é justamente falar... Coloca aí Isaías 40:31. Deixa Deus te usar aí. Ó. Vamos. Isso. Ó. Vocês leem comigo? Só me ajuda um pouco mais de retorno aqui, só um pouquinho. Vocês leem comigo? Vai, gente, fala alguma coisa aí. Nossa, na hora de cantar, todo mundo canta, né? Na hora de ajudar o pregador, ninguém ajuda. Vamos lá. Vocês me ajudam nessa parte aí? Amém é genérico. Que amém é para tudo. Bati o carro, mas amém. A porta está fechada, mas amém. Vocês me ajudam? Diga ajudo. Isso, vamos lá. No 3, tá bom? No tempo 3. 3.
Segura. Então, quem espera onde? Acontecerá o quê? Renovarão, acontecerá o quê? Então, quem espera nele terá as forças. Continua. Então, depois que as suas forças tiverem sido renovadas, você vai subir. Glória a Deus. É Deus te renovando para o próximo nível. Dá uma pausa aí. Você lembra o que está escrito em Mateus? Eu não lembro, não coloca não. Eu não lembro onde está o capítulo nem o versículo. Mas depois você lê todo Mateus que você vai achar. Glória a Deus. Diz assim, aquele que pede... Não, fala para fora. Aquele que pede... Aqui está o encaixe perfeito desse texto. Porque aqui, filha, aqui no texto, fala que aquele que espera tem a força renovada. Glória a Deus. E a força renovada faz com que você passe para o próximo nível. Essa é a ideia do Mateus. Quando diz assim, ó, aquele que pede, receber ali não é tomar posse de algo. Depois você vê lá, o original do texto receber, deste verbo, é estender a mão. Isso aqui vai pirar o cabeção. Ou seja, quando você pede, Deus não faz assim, ó, tó. Quando você pede, Deus faz assim, ó. Então, Deus não vai te dar sem ao menos te capacitar e te sustentar com a poderosa mão. Aleluia! Tem sustento de Deus chegando para a tua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, continua o texto. Ó, renovar, calma. Eu quero correr. Vamos lá. Subirão com asas como? O texto não está comparando o crente com águia. Glória a Deus, irmão. Não fique triste comigo, tá bom? E não fique chateado, né, se você viu pregações assim, porque ficou bonitinho, não ficou? Esse formato de uma pregação fica muito bonitinho. O crente é a águia, não. Aqui está dizendo sobre a asa da águia. O que remete à ideia de... Isso, vocês são inteligentes. Glória a Deus. Então fala do voo da águia. Porque está falando sobre este ponto crucial que é as suas asas. A águia, como ave de rapina, é a ave que voa mais alto dentre todas as outras aves de rapina. Glória a Deus, irmão. Então quem espera em Deus fica acima de qualquer circunstância, porque está mais perto dele. Glória a Deus. E aí o texto aqui, Farley, é para pirar o cabeção. Chegou atrasado, mas chegou. Vamos lá. Isso aqui, esse texto aqui, mexe comigo. Porque, ó isso aqui. Eu estou no meu negócio aqui, mas vai ficar. Correrão. Não, fala para fora. Fala direito. Correrão. Caminharão. Ou seja, a ideia do texto é, você vai voar, vai subir para o próximo nível, depois que confiar. E depois que confiar, subindo para o próximo nível, Deus te dará uma força tão surreal, que nem correndo e nem andando você vai se cansar. Porque a importância de quem espera em Deus é não parar. Não importa o seu ritmo, se é correndo, ou se é parando, ou se é andando. O importante é não para. Assim diz o Senhor. É uma expressão comum, mas é uma verdade. Vai nessa tua força. Glória a Deus. Vai nessa tua força. Quem crê que Deus está falando conosco, levante as suas mãos, levante a mão bem alta e diga alguma coisa para Ele. Me ajuda a pregar com essa mesma mão que você levantou. Se você estiver à vontade, coloca no ombro de alguém e diga: vai nessa tua força. Só não para. Aleluia. Glória.
E amaia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não para os teus, levante a mão, vou profetizar. Não para o teu projeto, não para os teus estudos, não para a tua igreja, não para o teu casamento, não para o teu ministério, não para o teu trabalho, porque espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Nele, emache maia, alabachande camaia, nele, neremaias. Glória! Prepare-se para o próximo nível. Eu estou sem remaia. Prepare-se para o Ema Xanda Kamahaya. Prepare-se para o próximo nível. Só não para, não para. Prepare-se, Emaia Shekamahaya. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui, glória a Jesus. Peramaias. Então aqui nós temos todas essas prerrogativas. Você vai falar igual eu vou falar aqui, tá bom? Diga tá bom. Não, fala olhando para mim, diga tá bom. Eu sou professor há quase 20 anos, então faço leitura labial e corporal. Tá bom? Diga glória a Deus. Vamos lá, ó, isso aqui é importante. Diga assim, eu vou voar. Fala, eu vou voar. Fala. Porque Deus está me dando asas para estar acima de todos e de qualquer circunstância. Quanto mais alto, mais perto dele. Quem crê nesta palavra, levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Então o texto diz aí, de Jeremias. Irmão, se eu mudar as coisas aqui, é que eu estou virado, tá? Eu vim direto do mistério aí, então estou virado. Bom? Se eu trocar Abacuque, colocar Albuquerque, Jesus, Genésio, tá bom? Que eu estou mais, vai dar tudo certo, diga amém. Vamos para o texto e discorrê-lo sobre isso. Vamos lá. O próprio texto traz-nos algumas informações importantíssimas. A começar no versículo 1 de Jeremias, capítulo 33. Olha que informação tremendística, maravilhástica e poderosística. O texto começa assim: veio a mim a palavra do Senhor. Este ponto é de extrema importância quanto à ênfase que é dado, porque esse Senhor não é um Senhor qualquer. Este Senhor tem um emprego ali de o S ser em maiúsculo. Então, traz-nos a ideia de nome próprio. Então, quem está dizendo é o Senhor. Senhor, tá? Senhor. Quem está dizendo é o Senhor. Então, sabemos de quem é a voz. Deus não erra alvo, irmãos. E outra, filha, Deus não fala com parede. Não existe, minha senhora, subjetividade quando Deus está falando. Não existe desvio de lógica quanto à percepção na alma em pensar, não é para mim. É para você sim. Tanto quanto é para mim. Glória a Deus, irmão. Então quem está falando aqui, filho, é o Senhor. E aí a palavra é diretiva. Deus não erra alvo. Está entendendo? Deus não erra o Elemaia, Deus não erra o alvo. Deus está falando com Jeremias. Eu sei que a gente cria, às vezes, umas frases clichês, meio com os cacuete, meio pentecostal. Não aqui não. Lá de lá tem. Então a gente fala assim, né? Seria interessante se Ciclano tivesse aqui. Essa palavra se encaixa certinho com Beltrano. Quem já viu isso aí? É, irmão. É ou não é? Não, pode entrega aí. Essa palavra aqui, se Ciclano tivesse aqui, meu Deus, ia ser batata. Batata, irmão? Batata, tipo assim. Mas, irmão, Deus não é fofoqueiro para falar pelas costas de ninguém. Não é? Não é? Isso aqui é tremendo, irmão. Então Deus está falando com a gente, Deus fala na cara. Glória a Deus, irmão. E aí eu achei muito bonitinho, uma coisa mais gostosa. A irmãzinha aqui falou, irmão, eu queria que todo mundo
Se eu estou de um lado, eu vou para o outro. E ela testemunhou, falou reflexão, leu o texto e cantou. Isso é bênção de Deus demais, irmão. Eu fico na minha percepção, minha irmãzinha. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E ela fez com tanta graça, até a Tainá veio aqui e ajudou. E parece que estava num show e tal. Meu Deus, e foi. E Deus falou com a gente. Aí eu vi a diaconisa lá chorando, sentindo Deus. Porque Deus fala na cara, irmão. Deus não remaia e usa quem Ele quiser para falar. É ou não é, gente? Me ajuda aí. E aqui, quem está falando é Deus. E para quem Deus está falando? Para Jeremias. A mensagem começa a partir do mensageiro. Este é o grande propósito. Então Deus está primeiro falando comigo. E por conseguinte, conosco. Então o texto continua dizendo. E a ênfase aqui do texto, pastor Jonas, é o fator quantitativo. Porque o texto diz que Deus está falando com ele, quantas vezes? Segunda vez. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque isso fala de oportunidade. Quantas segundas vezes Deus já falou? É ou não é? Me ajuda, irmão, é ou não é? Quantas segundas vezes? E aí, olha isso aqui, ó. Nossa, olha isso aqui, irmão. Por quê? Porque a gente fica, glória a Jesus, aficionado, criando parâmetro, condição de como Deus vai falar. A gente vem para o culto cheio de expectativa, é ou não é? Não, pode falar. Isso, não quis falar, mas... É ou não é? Você vem para o culto, meu Deus. Você. Fala da porta. É ou não é? Senhor, fala da restauração do meu casamento. Fala do meu marido. Fala que vai pegar ele. É ou não é? Fala que vai pegar meu filho, vai fazer uma obra, um pregador, um cantor, vai colocar do lado do ministério, do lado do pastor, ou vai servir em outro lugar, mas fala. E aí nós às vezes ficamos frustrados, porque a palavra, opa aí, não atendeu a tua expectativa de necessidade. E a gente sai meio que frustrado do culto, glória a Jesus, porque a falsa impressão que temos é que Deus não falou. Só que o texto diz que a palavra não volta vazia. Glória a Deus. Demais. E quando o texto diz, em Isaías também, que a palavra não volta vazia, ainda fala reiteradamente de maneira provocativa. Ela faz o que lhe apraz e não o que me apraz. Logo, mesmo que Deus não falou da tua necessidade, a palavra traz sustento para a tua alma, porque além da necessidade temporal, tem o sustento incondicional do Todo-Poderoso, e é só a palavra que traz isso. Agora, Deus pode não ter falado daquilo que você veio criando nas suas expectativas de ouvir, mas está vindo o sustento de Deus para a tua alma. Eu profetizo para pelo menos 2, eu sou o primeiro, quem é o segundo aí? Glória a Deus, está vindo o sustento de Deus para a tua... Já chegou o sustento de Deus para a tua alma. Glória a Deus. E aí o texto fala de maneira reiterada quanto ao fator quantitativo, a segunda vez. E aí, depois do fator, depois que eu sei quem está falando, depois eu sei a quem Deus está falando, depois eu sei a quantidade de quantas vezes Deus está falando. Agora, olha o estado de quem Deus está falando. Ô, irmão, me ajuda aí, vai. Qual é o estado dele? Estando ainda, em algumas versões, preso no pátio da guarda. Ô, irmão, eu fico pensando assim, aqui rapidão, entre nós aqui, rapidão. Se eu fosse Jeremias, eu já tinha entregado já. Irmão, a família dele, o sacerdote, o rei, os profetas, é todo mundo contra o cara, irmão. Hoje, pastora Gisele, hoje o Jeremias, agenda cheia. Me ajuda aí, Farley. Jeremias não teria agenda cheia. O cara só profetiza desgraça. É ou não é?
Se você ver a história dele, filha, misericórdia, moça. Só desgraça. E você lembra do episódio do jugo? Ele taca o jugo. Manja jugo? Não? Jugo. Alguém fala canga, né? Você coloca um boi manso e um boi brabo. Tá entendendo, irmão? E aí a intenção é colocar o brabo do lado do manso para o manso amansar o brabo. Pegou o mistério? Deus faz questão de trazer esse tipo de jugo para nós. Ó. Pensou? Deus faz colocar do ladinho. Vai ficar do lado dele. Mas Jeová, esse camarada é treva. É 13. Ó, por aí tá amarrado. Esse camarada... Aí, pai, vai colocar do lado de 13, pode virar um Salmo 21. Glória a Deus, irmão. Quem está comigo? É ou não é? É ou não é? Mas fica tranquilo. Se Deus colocou alguém nessa condição do teu lado, é para tratar ele. Glória a Deus. Pergunta como? Condicionando você. Glória a Jesus, irmão. E aí o texto do Jeremias, aí ele pega, tá com o jugo lá e profetizando. Olha, do jeito que tá com o jugo aqui, tal. Vem um profeta, pega o jugo, quebra e fala que ele está mentindo. E aí como é que fica, irmão? Não espere a aprovação dos homens. Alguém está falando aqui com a gente. Não espere tapinha nas costas. Eu falo na minha gestão, eu sou gestor, eu falo para a minha equipe, supervisor, para os líderes, eu falo assim, gente, fala uma coisa para vocês. Não é porque os indicadores estão bons, aqui não tem problema. Quem é da administração sabe. Os indicadores só lá em cima, tá? Meu Deus, olha o mês, agora estou só lá em cima. Você vê o retroativo, resultado final, glória. Mas você olha no detalhe e fala assim, aquele ali é a fruta podre. É ou não é? Ele vai contaminar os demais, vai dar problema. Para quem tem feeling, vai dar problema. E eu tenho o hábito de dizer, pastor Jonas, espírito do inglês desceu aqui agora. Falei, eu estou com muito sono, gente, vamos lá. E aí eu tenho o hábito de dizer, ela riu antes, depois. Filha, eu tenho o hábito de dizer que aonde houver um ser humano, ali haverá um problema ou um potencial problema. Ou seja, tudo que diz respeito à nossa, e não é sobre o outro que eu estou dizendo. E tudo que for dito aqui, meu senhor, sobre nossa humanidade, devemos ter atenção quanto a isso. Devemos ficar atentos quanto a isso. O nosso hábito é terceirizar. Glória a Deus, irmão. Ou é o outro, ou é o Satanás. Nunca é ele. Mas assuma. Porque, irmão, se não, a gente vai aplicar o código de Hammurabi aqui pensando que é a lei de Deus. Tem muita gente que pensa que é a lei de Deus, o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Não, irmão. Imagina o que vai acontecer. Os dois ficam cegos. E os dois vão ficar banguelo. É ou não é? Glória a Deus, irmão. Vamos lá. Então, alguns pontos de extrema relevância. Olha o contexto. Olha o contexto. Sei que tem alguém anotando aí o esboço, mas pega isso aí. Primeiro, sob essa condição, do versículo de número 1, que eu passarei a relê-lo, agora de maneira uníssona. Olha isso. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo. Este dizendo é com relação ao verso 2, mas segure um pouco. Então, olha o contexto da cidade. E até coloquei aqui, enquanto a cidade estava morrendo, Deus falava sobre vida. Enquanto todos viam destruição, Deus falava sobre reconstrução. Enquanto todos viam juízo, Deus falava sobre restauração. Então não se deixe levar pelas circunstâncias. Elas são temporais. Porque o nosso Deus é Deus de vida, de reconstrução e de restauração.
E eu quero profetizar, assim diz o Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Segundo ponto, o que significa o cativeiro? A ideia de exílio, a ideia de prisão, mas nessa perspectiva preventiva e corretiva. Deus estava prevenindo e Deus estava corrigindo. Quer ver um exemplo? Vocês estão comigo ainda? Gente, é só ler o capítulo 18. E aí na sequência, você lê, filho, o 19. Você vê um contraste ali. É a representatividade do significado pontual e significância do que Deus propôs. No capítulo... Está profetizando. Estou bem, deixa eu chorar. É Deus falando no capítulo 18, irmãos. No capítulo 18, Deus falou assim, ó, vou agir de misericórdia. Qual que é o ato da misericórdia? E alguém falou aqui no culto hoje. Como vaso, lembra? Alguém pegou? Vocês não pegou, né? Vocês não estavam no culto. Vocês estavam aqui na hora que falou isso aí ou não? Somos um vaso na mão do oleiro. Eu acho que foi até a senhora que falou. Somos um vaso na mão do oleiro. Somos ou não somos? Somos. Como ele é lugar para se estar? Não, completa a frase. Na mão, né? Na mão. Que na mão? Na mão de quem? Pronto. Oleiro, né? Olheiro. Olheiro. Na mão do oleiro. Esse é o melhor lugar para se estar, queridos. Aí você percebe aqui, filho, no 18, um ato de misericórdia. E no 19, um ato de juízo. Por quê, minha irmã? No 18, se quebrou no lugar certo. No 19, Deus foi lá e quebrou. Não espere chegar no 19. Mantenha-se no 18. Porque no 18 tem misericórdia. Você pode quebrar 20 vezes. Ele vai construir as 20 vezes. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o texto diz, não é dúvida. Onde está isso, pastor? Está lá em Salmo. Que capítulo? Salmo não tem capítulo, é só o Salmo. Onde está escrito? Está lá. Lê todo o Salmo que você vai achar. Certamente, não fala onde está não. Certamente que a bondade e a misericórdia, pastora, me seguirão todos os dias da minha vida. Com qual propósito? Habitar na casa do Senhor. Aleluia! Alguém crê nisso? Levante a mão aí, fala alguma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto fala sobre a segunda parte, que é esta segunda ideia, que é a partir do verso 22. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez. Esta expressão significa, e tem esse significado, pois mesmo em juízo, Deus continua falando. Isso é a ideia de continuidade. E aí, olha o que eu estou dizendo. Quando Deus está falando a segunda vez, é óbvio, continuidade. Primeiro ponto aqui, Deus não parou de falar, minha senhora. Deus vai continuar sempre falando. É o que foi dito às 7 igrejas da Ásia Menor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quando Deus fala, e aí aqui a expressão tem a percepção quantitativa, a segunda vez, é também, meu querido diácono, para trazer para nós a consciência de oportunidade. Às vezes, na primeira vez, você meteu o louco. Fingiu que não entendeu. Mas você sabe que Deus falou com você. Aí Deus vai lá pacientemente e fala a segunda vez. Vai ficar na segunda até quando? E não estou me referindo a dia de semana não, viu? Vai ficar na segunda até quando? Então aproveita a oportunidade. Qual a oportunidade é? Não é quantitativa, é em ouvir a voz de Deus. O texto fala da segunda vez, meu filho, mas mesmo que o texto fale de maneira quantitativa, é só para nos trazer a consciência que Deus não parou de falar. Porque é um contraste. A condição como ele falava, paz, prosperidade. A estrutura política totalmente em dia. E agora? Destruição, calamidade, escassez espiritual. E Deus continua falando. O que mudou? Com relação a Deus, não mudou nada. E com relação a nós
mudamos. Essa é uma ideia que eu já falei aqui, mas quero reiterar, porque estou lembrando agora, segundo a graça de Deus que nos foi dispensada, é a ideia de fidelidade. A fidelidade de Deus não é na percepção do que Ele me dá, é na ideia do que Ele não muda. Então Deus é fiel porque é imutável. Não porque fica dando chave, dando carro, trocando moto, glória a Deus. Não é isso, nada a ver um negócio desse, diga nada a ver. Nada a ver, Deus é fiel porque não muda, eu mudo, é só comparar. Quantas campanhas você quebrou? Glória a Deus, irmão. O pastor falou assim, vamos para o monte. Tá, 7 dias direto. Aí no 5º dia, cansado para o trabalho, não tá. Glória a Deus, irmão. Cansado para a faculdade também não tá. Dias de prova, acabou o cansaço. Glória a Deus, irmão. É ou não é, gente? Agora, para o propósito, fica aí com gente, não sei o que, coisa, não sei o que. Ora, em nome de Jesus, irmão, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Já começa assim, ó, dando mais um glória, dando mais um aleluia. Glória a Deus. Pois bem, então Jeremias está aí trazendo este emprego de autoridade. 5, tá bom. Era só para... Tá bom, vamos lá. Até 25, vamos lá. Então, glória a Deus. Vamos lá. Então o texto aqui no verso 2 vai falar sobre a autoridade da promessa. Grave isso. Isso não é mensagem triunfalista, irmãos. Mesmo texto sendo comum e habitual de todos cantarem, até mesmo de pregarem. Mas, pontualmente, quanto que Deus colocou no meu coração, é isso que eu quero entregar para os irmãos. Deus está falando aqui, no versículo de número 2, por favor, no versículo número 2, sobre autoridade e promessa. Olha isso. Assim diz quem? Gente, volta no 1, filho, rapidinho. Senhor, na ênfase inicial, verso 2. Senhor, na ênfase secundária, já na continuidade do pensamento. Então Deus não vai deixar dúvida. Por quê? Porque nesse ponto, Deus está falando sobre a autoridade da promessa. Por quê? Quem está falando é Ele. E aí Deus começa a fragmentar o que Ele está dizendo. Ô gente, ele vai no específico. Assim diz o Senhor, primeiro, que faz isso. Segundo, o Senhor que forma isso. Para quê? Para que Deus faz? Não. Olha para cá, rapidinho. Isso aqui é didático. Isso aqui é muito sério. Não que tudo que eu falei não fosse sério. Mas é a didática do texto. Pega isso, Tainá. Tainá está no terceiro esboço ali. Pega isso aqui, ó. Vamos ler comigo? Aí eu vou pausando vocês, só para vocês pegarem a linha de raciocínio. Tá bom? Tá bom. Isso, vamos lá. Tempo 3. 3. O Senhor está fazendo o quê? Isso. A ideia de isto é subjetiva. Isto o quê? Aí vai de acordo com quem está ouvindo. Glória a Jesus. Porque o que é isto para você pode não ser isto para mim. Isso foi muito filósofo. Meu Deus do céu. É ou não é? É. Porque o teu isto é um isto, o meu é outro isto. Não é assim, pastora? É. Cada um com o seu próprio. É isso aí, meu irmão. É de virar o cabeção? Vamos lá. O Senhor que faz, diga assim, este isto é meu isto. Cada um com seu isto. Vamos lá, continua. Para. Glória a Deus. Então, Deus vai primeiro. Isso. Depois de fazer. Isso. E depois de formar. Perceba a minha dicção. Eu não disse isto, eu disse isso. Apontando. Glória a Deus, irmãos. Então Deus só vai estabelecer quando antes formar. Segue o retroativo, estabelece,
forma e faz. Vamos lá? Faz, forma, estabelece. Então só vai haver um estabelecimento quanto às estruturas se houver uma formação. E só vai ter formação se o poder está na mão dele. A palavra de ordem já foi decretada lá no céu e não será invalidada. Assim diz o Senhor para a sua história. Quem crê, levante a mão, abra a boca e diga alguma coisa. Isso aqui está queimando a minha alma. Deus faz. Glória a Deus. Deus faz. Jeremias, Deus faz. Veio aqui ao meu coração testemunho da minha filha. Ela saiu de um colégio que ela queria entrar muito e prestou o vestibulinho da ETEC. E naquela expectativa, papai, será que eu passo? Eu disse para ela, filha, você é a filha mais inteligente do mundo. E de bandeja passou em 3 cursos para a glória de Deus. Não importa onde Deus vai abrir, Deus abrirá uma porta. Por quê, pastor? Ele faz. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Quem crê que Ele faz? Quem crê que Ele faz? E permita-me, eu estou há 1 ano e meio, diga glória a Deus, há 1 ano e meio, num processo seletivo de um concurso público. Passei na 5ª fase, estou na 6ª e última fase. Me cubra de oração, que eu creio que Deus faz, Deus forma e Deus estabelece. Glória a Deus. Eu quero decretar e declarar aqui nesta manhã. Eu vou voltar aqui não só para pregar, mas para testemunhar. Remaia, glória. Quem crê, levante a mão e adore a Jesus Cristo. Ele faz. Ele forma, Ele estabelece, Ele faz, Ele forma. Alguém recebeu ali? Eu estou profetizando. Ele faz, Ele forma, Ele estabelece. Mas eu não sei de onde vai vir, não interessa. Ele faz, Ele forma, Ele estabelece. Pega aí, Farley. Ele faz, Ele forma, Ele estabelece. Assim diz o Senhor. Adore a Deus nessa manhã. Adore a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso aqui, irmãos, é a autoridade da promessa. A autoridade está no Senhor dos Exércitos. A autoridade está em crermos na obra de Cristo e no poder do seu nome. Olha o que eu estou dizendo. A autoridade está no Senhor dos Exércitos. E a autoridade está em crermos na obra de Cristo e no poder do seu nome. Porque para alguns que não creem na obra de Cristo, usar o nome de Jesus virou amuleto. Glória a Deus. Mas quem crê na obra de Cristo, tem o nome dele como autoridade. Que está escrito para quem assim crê, filho, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aleluia, aleluia. Pois bem, continuando aqui, irmãos, antes da ordem de clamar, Deus apresenta a sua identidade. Reiteradamente as expressões Senhor, só vai entender quem gosta de Bíblia, quem não gosta fica assim. De novo, irmãos, quais são os passos predispostos no verso 2 que falam-nos a respeito de estabelecer? Propriamente dito, estabelecer propriamente dito, já é o terceiro. O segundo qual que é? Formar. E o primeiro qual que é? Fazer. Perceba, para os 3 também há, de maneira reiterada, a expressão Senhor. Ele é Senhor quando faz, é Senhor quando forma e é Senhor quando estabelece. Quer ver? Pergunta por quê? Não vai ficar dúvida que ele falou.
Eu vou melhorar. E os internautas e os irmãos aqui não entendem essa expressão como um adágio popular, tá bom? Eu vou melhorar, como se fosse melhorar a pregação que Deus está falando. Nada a ver. Eu vou melhorar, tipo, eu vou expandir o entendimento. Ficou melhor, né? Eu vou expandir o entendimento. Ó. Então ele é Senhor quando faz, Senhor quando forma, Senhor quando estabelece. Para não gerar dúvida. Então ele é Senhor estabelecendo, Senhor formando e Senhor fazendo. O fazer, aí você fala assim, Deus está fazendo. Onde? Deixa Deus te usar agora. Eu sei que você está cheio. Ele ficou todo cheio, né, agora, né? Soquinho do tecladista. Deixa Deus te usar aí, viu? É ou não é? Ele estava só esperando eu falar, né? Meu Deus. Mais gostosa de eu. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, irmãos, é Deus falando, Senhor quando estabelece, Senhor quando forma, Senhor quando faz. A ideia de fazer aqui sempre nos causa uma apreensão de expectativa. Aí Deus fala, estou fazendo. Aí a grande pergunta é, onde? É ou não é, pastor? Pastor Jonas, é ou não é? Onde Deus está fazendo? Sabe qual é o primeiro lugar onde Deus come maias? Sabe qual é o primeiro lugar onde Deus começa a fazer? Sabe, filha? O primeiro lugar que Deus começa a trabalhar. E para não ficar no subjetivo, glória, vocês lembram lá da viúva de Naim? Ou a viúva não, aquela moça, é viúva também. Glória a Deus, eu estou falando que eu estou com sono. Aquela moça lá do azeite que multiplicou. Manja, diga assim, manjo, pregador. Lembra? Que o profeta pergunta para ela diz pro profeta assim, o credor está vindo aqui, levar meus 2 filhos e tudo mais, tal. E o que o profeta responde para ela é nessa percepção do onde ou como Deus está fazendo. Porque o profeta fala assim, o que eu hei de fazer por ti? Ele entendeu, moço, a condição humana dele. Gente, pode ser o maior profeta. E permita-me, eu vou usar com um tom meio que de gracejo. Pode ser o maior revelador. O maior visionário. É homem. É falho. Quantos erros aqui eu cometi durante a minha homilia? Na dicção, na palavra. É falho. E aí olha o que o profeta fala assim, mas peraí. Eu sou homem tanto quanto você, tá? Então, que eu vou fazer por você? Já está claro. Que de mim, por mim, não vem nada. Aí ele pega e completa. Declara-me o que você tem na sua casa. Ô filha, vai além de uma casa física. Ei, amaias. É essa casa. O que você tem na sua casa. Mesmo que na tua percepção quantitativa diante da necessidade que você tem, você olha e fala assim, não tem nada. Você precisa ser sincera. Porque ela disse, tua serva não tem nada. A primeira fala dela é a respeito da necessidade vigente que ela tinha. Ou seja, eu preciso de 1 milhão. Eu tenho R$1. Traduzindo, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, para o que ela precisava, realmente não era nada. Mas ela declarou. Ela não teve vergonha de olhar e procurar nos armários para ver se achava alguma coisa. Procura aí, dá tempo. Vê qual que é o teu algoz, aquilo que você olha e fala assim, Deus, eu estou sentindo falta disso. E com relação ao que eu preciso, o que eu tenho não é nada. Mas tem profeta na casa. Alguém recebeu esta palavra? Tem profeta. Declara para o nosso profeta maior, Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma palavra de bênção para sua casa e para sua família nesta manhã. Receba isso em nome de Jesus. Então no verso 2, aqui eu estou indo por 3 para encerrar. No verso 2,
Deus está se apresentando. Olha como Deus está se apresentando aqui no verso 2. Deus se apresenta como Criador, Deus apresenta como formador, Deus se apresenta como sustentador e Deus se apresenta como um governador da história. Hoje o negócio para Jeremias aqui está muito forte. Aí você fala assim, mas como governador da história? Eu entendi criador, eu entendi formador, eu entendi sustentador. E como governador da história? É simples. Porque nada do que aconteça foge da onisciência de Deus. Então Deus está permitindo isso. É aquelas expressões que nós comumente usamos. Passando a peneira, soprando o vento. Glória a Deus. E aqui, se você ler, olha interessante. Se você ler o capítulo 29, anota isso aí que você vai ler. Anota aí. Capítulo 29 de Jeremias, o povo está lá no cativeiro. Vocês estão comigo? Tem um pessoal lá. Por quê, meu irmão? Porque Deus tinha falado na boca do profeta, o Jeremias, dizendo assim, ó. Deus ordena a bênção. Pergunta onde? A bênção que Deus ordenou está aí, ó. Está aí. Por quê? Porque na perspectiva geográfica, a ordenação da bênção era em Jerusalém. Tanto que teve aquele atrito de samaritano com um judeu na sua genealogia pura. Samaritano é aquela miscigenação lá da Síria, aquela confusão toda. Criaram até um concurso público para sacerdote. Meu Deus, que bagunça. Foi terrível. Então, irmãos, Deus fala na boca do profeta, estou terminando, na boca do profeta, que o povo que fosse de maneira passiva para o cativeiro, estaria debaixo da bênção. E o povo que rejeitasse, submeter-se à Babilônia, ficando em Jerusalém, estaria debaixo de maldição e diante de iminente morte. Olha que interessante. Logo, aonde era para ser bênção, Deus falou assim, vai ser maldição. Isso aqui pira o cabeção. E aonde era para ser maldição, Deus ordena a bênção. Deus é especialista em reverter cenário. Por quê, irmãos? Porque a bênção está em você. Permita-me. Aonde você colocar a planta do teu pé. Só alguém que entendeu aqui, irmão? Vou falar de novo isso aqui. Farley entendeu lá, Diaconisa, quem mais entendeu? Aonde você colocar a planta do seu pé, ali haverá a ordenação da bênção. Assim diz o Senhor. E aí no verso 3, e aqui eu encerro. Deus começa a especificar. E o verso 3 diz, obrigado. Vamos no 3? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos. 1, 2, 3. E aqui eu encerro. Aqui, mocinha, no versículo 3, ela está entendendo a mensagem. Tem movimentos de Deus aqui. 3 movimentos de Deus aqui, ó. Primeiro movimento é o responsivo. Pergunta por quê? Deus já falou e vai ficar. Quando Deus fala, tem que ser responsivo, irmão. É ou não é? Deus está falando, né, pessoal? Eu não fiz artes cênicas, imagina se tivesse feito, hein? É ou não é? Tem que ser responsivo, irmão. Deus não fala, né, minha senhora? Não é assim, moço? Deus não fala com parede. Deus fala com pessoas. Deus tem falado aqui nesta casa. Glória a Deus. Então, o primeiro movimento é a responsividade. A responsividade é uma consciência de fazer alguma coisa.
Ninguém age por instinto. Meu Deus do céu. Antes de toda ação, você tem que ter a consciência do que vai fazer. É ou não é? Tem que ter consciência. Então o primeiro movimento é na consciência. O que ela produz? 3 movimentos. Primeiro, o clamor. Não é para falar para qualquer um, né, minha senhora? É Deus dizendo, clama a mim. Mas é só um status. Que status? Irmão, clama a Ele. Você perde tempo com status, mas não perde tempo clamando a Ele. Entendeu? Entendeu a minha fala? O perder aqui foi irônico. Porque com Deus ninguém perde tempo. Glória a Jesus, irmão. Então, primeiro, o clamor. Segundo, a resposta. Quem clama? Aqui, Tainá. Eu vou falar com a Tainá, porque a Tainá é mais teológica aqui. Brincadeira, Jonas. Você lembra de uma mensagem que eu preguei aqui? Eu acho que eu lembro. Mensagem que eu preguei aqui, que até que eu falei assim, alguém quem me conhece aqui, irmão, que já veio pregar outras vezes aqui. Então, bora lá. Que eu preguei uma mensagem aqui, eu falei assim, lembra que eu perguntei assim, Eu fiz 2 perguntas para vocês. A primeira foi assim, Deus ouve todas as orações? Estou perguntando de novo. Deus ouve todas? Todas? Eu enfatizei todas, você ficou com dúvida, né? Vamos lá. Deus ouve todas as orações? Vamos lá, didaticamente, queridos alunos. Quem acha que sim, levante a mãozinha. Quem acha que não, levante a mão. Abaixa a mão, quem acha que sim. Agora levante a mão, quem acha que não. Então os que levantaram estão na dúvida, né? Beleza. Então sim, Deus é onisciente. Sabe todas as coisas. Logo, Ele ouve todas as orações. Amém? Segunda pergunta que eu fiz é, se Deus... Calma, não responde. Calma. Se Deus responde... Calma, não responde. Todas as orações. Calma. Eu vi você maniando a cabeça dele. Você disfarçou o que eu vi. Eu falo que eu faço leitura labial e corporal. Todo mundo procurando. Quem foi? Só entre nós. Tá bom? Vamos lá. Deus, Ele responde todas as orações? Calma. Quem acha que sim, levante a mão. Vocês esqueceram dessa pregação, né? Mas tudo bem. Então logo eu entendo que quem não levantou a mão ou está na dúvida, ou acha que Deus não responde. Escute isso, irmãos. Para quem que o profeta está clamando? Para quem? Tá. E Deus vai ficar inerte. Olha o grande problema. E aqui eu enfatizo. Deus, filha, tanto quanto ouve, tanto quanto responde todas as orações. Grave isso e não esqueça. O problema não é se Deus respondeu ou não, porque reiteradamente estou dizendo que Ele responde todas. É que a gente confunde oração respondida com petição atendida. Na minha consciência, Deus só respondeu se me der alguma coisa. Deus, às vezes, não é assim, meu irmão? Deus te deu um não desse tamanho e você está lá. Ai, Deus, eu vou no profeta. Eu não é? Eu conheço as meia dúzia assim. Vai no profeta B, no profeta A, até ele ouvir aquilo que ele quer. Lê depois João capítulo 4, a partir do versículo. Lê todo o capítulo 4, você vai ver lá. A mesma ideia máxima desse versículo. Olha o que Deus diz. Clama a quem? E eu vou fazer o quê? Pronto. Já viu aquele hino da Cassiane? Quem chora para Deus tem. A ideia de choro ali é clamor. Quem clama a Deus tem resposta. Gente, Deus não é homem. Deus não vai deixar você no vácuo. Eu falei no início da pregação, Deus não vai deixar você se perder. Deus não vai deixar você errar o alvo. Tem direção de Deus para a tua história.
Quem crê que Deus está falando aqui, levante a mão. Deus pode não falar aquilo que você tinha como expectativa que Ele dissesse, mas Ele não deixou de responder. Por quê? Porque Deus é especialista em permitir que nós, uma vez rejeitando a sua resposta, quebremos a cara e voltemos humilhando-nos, conscientes de não termos ouvido a sua voz. Aí Ele vai lá e fala a segunda, fala a terceira, fala a quarta. Ele vai continuar falando, aleluia. Vocês estão comigo? Adore a Deus nesta manhã. Então o movimento de Deus é primeiro na consciência. Não existe uma ação nossa sem termos a consciência da necessidade dela. Não existe uma ação nossa sem termos a consciência da necessidade dela. Então Deus nos trará e dará, trará e dará. Escute isso. Por que primeiro Ele trará? Porque às vezes você não quer aceitar. E aí Deus prepara toda uma circunstância. Então logo Deus trouxe. E aí depois Deus dá. Glória a Deus, irmão. Para uns Ele traz e dá. Para outros Ele dá, depois traz. Mas pontualmente Ele está dizendo, eu vou trazer uma situação. E esta situação é para glorificar o meu nome. Terceiro movimento, a revelação. A primeira é o clamor. Segundo, consequentemente, é a resposta. E o terceiro é a revelação. Ou seja, Deus revelará. O que Ele está falando aqui, irmãos, é para você não criar expectativa no que você quer. Olha Deus, irmão. Aqui, olha o texto. E aqui eu encerro. Vou fechar o Tabrels. Fechei o Tabrels. Fechei a Bible. Está muito inglês hoje. Jones. Né, Jonas? Olha isso. Você vai enfatizar o finalzinho, tá? E anunciar-te-ei coisas grandes que não fazem. Tá bom? Essa parte você vai enfatizar. No 3. 1, 2, 3. O teu grande pode não ser o grande de Deus. É o texto, irmão. Vamos parar de ser meio que auto-interpretativo? Primeira regra da hermenêutica é essa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, olha o texto. Coisas grandes e firmes, que não é grande e não será estabelecido em qualquer lugar. Por quê? É grande e firme. Onde está essa firmeza? Se você estiver nela, e aí eu encerro com o texto que o Espírito Santo me lembrou agora. Lembra que Jesus vai falar sobre isso, sobre firmeza? Ele fala assim, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, sopra o vento, desce a enxurrada, e a casa dele foi embora. Só que atenuante ali aí, cai a chuva, sopra o vento, desce a enxurrada. E após isso, é visível que aonde ele estava, ele não está mais. Casa fala da gente. Está pegando o mistério da palavra sobre casa? E aí ele continua. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao prudente. Eu só errei no começo. Ao prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aí eu falo corrigindo. Caiu a chuva, soprou o vento, desceu a enxurrada e a casa dele está estabelecida. O primeiro estabeleceu aonde? Foi imprudente, na areia. O segundo estabeleceu aonde? Na rocha. Foi prudente. Então a ideia de imprudência e prudência é aonde eu estou firmado. Quem vai anunciar? É o Senhor. Para você ficar o quê? Firme. É Bíblia do começo ao fim, irmãos. Quem entendeu a palavra nesta manhã? Eu quero orar por você e pela sua casa. Fique de pé em nome de Jesus.
Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu perguntar mais uma vez, só para nós termos um momento uníssono. Quem entendeu a palavra? Entendeu? 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 Isso, esse é o primeiro ponto. Então, a partir do entendimento, nós vamos orar. E ore usando expressões reiteradas do que Deus falou com você. Você entende o peso da oração pós-palavra? É isso. Glória a Jesus. A oração pós-palavra é para você enfatizar de maneira consciente, filha, o que Deus acabou de falar. Deus, eu creio que o Senhor usou o teu servo. O Senhor falou comigo sobre isso, sobre aquilo. Me ajuda. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Bondoso Deus, amado e soberano Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas o pouco que o Senhor falou conosco nesta manhã é o suficiente para sairmos daqui descedentados, ó Deus. Deus, que a tua bondosa mão nos favoreça mais uma vez como tem nos favorecido. Que manhã gloriosa, que manhã de comunhão, que manhã de graça, Senhor. Que a tua bondosa mão esteja sobre o anjo desta igreja, sobre sua família, sobre o ministério de louvor, os amigos, simpatizantes, visitantes, Pai. Sendo primeira, segunda, terceira vez, independente, Pai, que a tua mão esteja sobre esta casa, Senhor. Que nós possamos entender que clamar vai gerar resposta, que resposta vai gerar as ações do Senhor em estabelecer, em firmar aquilo que eu não sei, Pai. O que eu não sei, traz entendimento para nós, Senhor. Traz entendimento para o teu filho e glorifica o teu nome mais uma vez. Esta é a nossa oração nesta manhã, crendo na resposta, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno, em nome de Jesus.